Olá, bem-vindo a este canal. Eu sou o professor Wesley. Por eu ter uma formação meio que pluridisciplinar, nós estaremos abordando várias questões das áreas, de diversas áreas do conhecimento, como filosofia, neurociências, questões de psicoterapias, cultura, interculturalidade, psicanálise, dentre vários outros. Mas para que a coisa não fique assim tão técnica, vamos começar nesse primeiro vídeo a falar de uma coisa mais, digamos, mais próxima da realidade, de uma coisa que realmente atrapalha bastante, né, nesse palavreado mais informal, né, de uma coisa que realmente tem desencadeado bastante problemas de várias ordens nas pessoas, na sociedade, que é a ansiedade. Então vamos de psicanálise, tá bom? Então vamos tentar entender a questão da ansiedade para a psicanálise do Freud, né, para o pensamento freudiano. E vamos começar aí com a revisão, né, que muitos já entendem, já conhecem, outros podem ter caído aqui nesse vídeo assim do nada e não conhecer quase nada de psicanálise, mas ouviu falar, teve interesse. Então vamos entender a questão do que é a estrutura psíquica, o determinismo psíquico para Freud. Então, resumindo, nós temos três: a nossa mente, né, ou a nossa psique, que é uma palavra grega que o Freud pegou, né? Depois, em outros vídeos, podemos aprofundar essa questão da mitologia também, que é outra área que eu sou muito afim, né? Gosto dela bastante. Então, a nossa psique humana, ou a nossa mente humana, de uma maneira mais popular, ela se divide em três grandes categorias. Aquilo que nós entendemos, então, por consciência, o Freud vai dar o nome de ego. E existirá também uma categoria para o ego, que seria o superego. Mas a consciência, o ego para o Freud, ela é apenas a pontinha do iceberg, né? Aquilo que nós estamos sabendo, conscientes, concentrados. Já a maior parte da nossa mente, ela está na escuridão, ou seja, nós mesmos não temos conhecimento da maior parte dos conteúdos que estão em nós mesmos ou nas nossas mentes, que o Freud chamou de inconsciente. E dentro desse inconsciente, o que fica? O que ele chamou de id. O que é esse id? São todas as perturbações, todos os instintos sexuais, principalmente, também de proteção, de raiva, né, que vem instintivamente. Como Freud também era médico, né, ele era neurocientista, né, das áreas neurológicas, né, de sua época. Então o Freud, ele tem essa base aí mais geneticista, né, mais aí já da teoria da evolução. Então ele bebeu nas águas da teoria da evolução, e ele vai dizer que toda a nossa carga, né, cultural, histórica e genética se encontra lá no id, né, a parte mais profunda e a maior parte da nossa mente, que está submersa, que nós ainda não conhecemos e que não pode vir à tona de uma vez. Por quê? Porque para poder existir o desenvolvimento da civilização, foi preciso que essa parte, né, ela ficasse presa, né? Então nós desenvolvemos ao longo da história, ao longo do tempo, uma parte chamada de consciente ou de ego, que é o que prende, né, esses instintos, esses impulsos, né, bastante loucos, né, que querem devorar, que querem destruir, que querem apenas ser o primeiro, o melhor, que quer ser mesmo né, naquela questão de dominação. Eles foram presos, né, ao longo do nosso desenvolvimento humano pelo ego, né, que o ego teve a necessidade, que a psicanálise do Freud, ela não está dissociada, né? Existem outras abordagens que dissociam a cognição, a razão dos sentimentos e emoções. A psicanálise do Freud não. Então nós fomos desenvolvendo sentimentos e emoções cada vez mais
digamos, mais sólidas, né? E esses sentimentos e emoções, por sua vez, foram desenvolvendo uma consciência de grupos, de classes, né? De que nós precisávamos, mesmo nos odiando, nos dar as mãos para ir formando uma civilização. Então o ego ele foi prendendo dentro desse inconsciente, lá dentro do id, tudo aquilo que é mais selvagem e destruidor, para que a gente pudesse ir criando uma sociedade, uma civilização, e nesse processo também fomos desenvolvendo cada vez mais nossos aspectos mais humanos, de compaixão, de compreensão, entenderam? Então, depois eu falei, né, que existe o ego e o superego. O que é o superego? O superego ele cresceu justamente dessa questão das civilizações, e as civilizações elas foram se tornando muito distintas, né? Hoje em dia nós conhecemos isso como interculturalidade, porque as culturas hoje procuram também se dialogar, mas são bastante distintas. Então, cada civilização, cada cultura tem suas normas, suas crenças, tem suas religiões, tem suas leis. E muitas vezes essas religiões, essas leis, esses códigos, eles não correspondem ao que o nosso ego, ao que o nosso id deseja. Então esse superego ele é uma espécie de juiz que vai muitas vezes nos escolher, dizer pra gente, de acordo com o que a gente aprendeu na família, na religião, no trabalho, nas leis, nos códigos, vai dizer pra gente que a gente não pode fazer uma coisa que nós gostaríamos muito de fazer. Então, infelizmente, fica o ego entre esse joguete aí do id e do superego. O id dizendo que pode, que quer, que deve, e o superego dizendo que não deve, e o ego ali no meio tentando se produzir. Então, do trabalho da psicanálise freudiana é fazer com que o ego ele se torne cada vez mais forte. Existem várias técnicas para isso, não dá para falar agora, mas desenvolver, fazer com que a consciência, o ego se torne mais forte, para que ele possa tanto lidar com o id, ou seja, com os nossos sentimentos mais selvagens, como também com o superego, que é aquele juiz já que diz que quase tudo está errado, que não estiver dentro dos padrões de uma sociedade, de uma cultura, de uma comunidade. Então fica aí o ego, né, nessa missão de ser fortalecido, ou então sempre vai ser o joguete, né, de questões internas e questões externas, tá bom? E por que ansiedade, né? Por que nós vamos falar de ansiedade? Porque como o ego justamente ele fica nesse joguete, então para Freud isso era o que causava ansiedade, né, naquela época. O Freud aí do início do século XX, então na verdade nasceu no século XIX, e aí no início do século XX desenvolveu as suas, né, grandes teorias, seus grandes livros, né, Totem e Tabu e vários outros, que depois nós poderemos estar fazendo análise de alguns capítulos, inclusive. Mas, enfim, como o ego ele fica entre id e superego, e nós começamos a nos sentir bastante ansiosos, porque veja bem, eu aprendi na minha casa, principalmente nessa questão, né, a psicanálise, ela vem, né, se desenvolvendo e evoluindo. Até hoje existem psicanalistas e ninguém parou em Freud, né? Vem a Melanie Klein, vem o Lacan, vem o Jung, e até hoje existem grandes psicanalistas trazendo e atualizando as teorias do Freud para os dias atuais, com outras contribuições de outros, né, grandes psicoterapeutas de outras áreas das neurociências, da terapia cognitivo-comportamental, e de várias outras, né, áreas das psicoterapias. Então, a questão aí vejam bem que hoje, né, na nossa pós-modernidade, que depois falaremos um pouco mais também sobre pós-modernidade, a família diga que algo seja ruim, mas você vê aquilo na mídia e sente necessidade de comprar ou ser daquele jeito, parecido com aquilo. Isso vai gerar uma ansiedade, porque a família disse e isso ficou internalizado no superego. Então o superego vai te dizer que você não pode. E o id, que está cheio de sentimentos, desejos, ele vai impulsionar aquele desejo em você. E o ego ele vai ficar
é errado, é certo, eu adquiro isso, né? Eu passo a me comportar desse jeito ou não, ou eu deixo isso de lado porque tem uma parte de mim dizendo que é errado, mas tem outra parte dizendo, em mim dizendo que é bom, que é legal. Então, o que eu faço? Isso causa bastante ansiedade. E o Freud ele vai dizer que essa ansiedade é justamente isso, o resultado da libido. O que é libido, né? Rapidamente falando, são as nossas pulsões. Existem principalmente as pulsões de vida, né? Que é aquele que faz a gente se apaixonar por projetos, por desejos, sejam por pessoas ou por fatos, por coisas que nós queremos que deem certo, queremos que aconteçam, tá bom? E o Freud vai dizer que essas pulsões de vida, né, também existem as pulsões de morte, mas depois a gente fala delas, as pulsões de vida, que está aí relacionado com a libido, né? A libido é essa energia que para o Freud, a energia sexual, né, que se expande para todas as outras áreas, né? Vejam bem que energia sexual e sexualidade para o Freud não é a mesma coisa de ato sexual, tá bom? Não estamos falando de sexo, né, propriamente dito, penetração ou sexo homoafetivo, não estamos falando disso. Estamos falando de sexualidade ou libido sexual, que é a energia do ser humano que faz com que ele tenha pulsão de vida. Que é pulsão de vida? Desejo de realizar algo que eu me apaixone, né? Então o ser humano, para o Freud aí, é sempre apaixonado, né? Está sempre apaixonado por alguma coisa, que é uma coisa que o Nietzsche também vai dizer, né? Que nós nos apaixonamos pelo próprio desejo, tá bom? Mas a gente pode conversar sobre o Nietzsche também em outros vídeos. Então, uma das coisas que causam bastante ansiedade seria justamente, né, uma parte de mim deseja, outra parte de mim cobra, diz que é errado, tá bom? E outra parte também seria experiências traumáticas de infância. Por exemplo, eu fiz alguma coisa na minha infância, alguém falou que estava super errado, me condenou, disse que eu não podia, me pôs de castigo, bateu na pessoa, e aí a pessoa, quando adulto, se encontra naquela mesma situação e não consegue fazer aquilo que deve fazer no trabalho, no emprego, na entrevista, porque ela, né, fez aquilo quando ela é criança e foi altamente reprovada. Então ela vai ser reprovada e cobrada de novo por aquilo como sendo algo errado.